Olá, amigos da Caixa Orgânica, aqui é o Anderson Catoni e hoje eu trouxe um vídeo aqui para vocês de uma apresentação sobre o que o Dr. Luiz Moura falava sobre a cura da depressão com o uso da Caixa Orgânica. Ou seja, depressão tem cura fácil com a Caixa Orgânica. É isso que eu vou mostrar ao final dessa apresentação desses slides. Um vídeo dele falando exatamente isso que está sendo afirmado aqui. Então, quem foi Dr. Luiz Moura? Quem ainda não conhece vai ficar conhecendo agora. Dr. Luiz Moura foi um médico clínico geral que viveu 91 anos, de maio de 1925 a junho de 2016. Foi formado no Rio de Janeiro e seu pai também era médico. Ele ficou conhecido depois que gravou 3 documentários e publicou isso em VHS. E mais tarde foi transferido esses VHS para CD e foi comercializado esses CDs nos camelôs do Rio de Janeiro, que depois passou para São Paulo e passou para o Brasil inteiro, de técnicas terapêuticas de saúde altamente simples, baratas e eficazes. E o que defendia o Dr. Luiz Moura nessas técnicas que ele queria ensinar para a população para que tivesse autonomia em sua saúde, sem ter tanta dependência de médicos, exames, clínicas e remédios. A técnica terapêutica mais polêmica foi a autoemoterapia, também conhecida como hemoterapia. E o que significa isso? É terapia com sangue e auto com o próprio sangue. A terapia com o próprio sangue. Você retira sangue da sua veia, com uma seringa e agulha, claro, preservando a higiene, né, tentando passar álcool e higienizar, esterilizar os produtos que você vai estar usando para não se contaminar. Você tira o sangue da sua veia e imediatamente reaplica em algum músculo do seu corpo. Ele aplicava no braço, tem gente que aplicava nas pernas e o mais comum é aplicar nas nádegas. O que a autoemoterapia faz para o corpo, para a saúde, é basicamente quadruplicar, quintuplicar o número de macrófagos, que são células que fagocitam, que comem, que destroem agentes invasores. Então, aumenta em muito a sua imunidade, a sua resistência. Então, você tira sangue do seu braço e injeta no seu músculo. Faz isso de 5 em 5 dias, mas o mais comum é de 7 em 7 dias. Então, essa é a principal técnica mais defendida pelo Dr. Luiz Moura, que foi mais combatida, né? E ele foi perseguido, tentaram caçar o seu diploma porque ele divulgava isso e isso dava muito retorno para a população, para a saúde das pessoas que paravam de se intoxicar com remédios e gastar dinheiros com médicos e ter resultados fantásticos na saúde. Começavam a se curar e depender cada vez menos do sistema. Então o sistema foi atrás dele para proibir que ele se manifestasse publicamente sobre essas técnicas e principalmente a autoemoterapia. Então ele foi quase que condenado, fez um acordo para nunca mais publicamente apresentar isso à população. Mas se você quiser, vai atrás dessa informação, autoemoterapia, nas redes sociais, na internet, assista vídeos que você vai entender melhor e ver o resultado fantástico que ela traz à sua vida. A segunda técnica que o Dr. Luiz Moura mais defendia era o uso do cloreto de magnésio PA na sua vida. Você precisa ter magnésio para o teu corpo funcionar corretamente.
Por quê? O que o magnésio faz e por que tem que suplementar ele? Porque não existe mais na alimentação natural e principalmente artificial magnésio, esse mineral, esse elemento químico nos alimentos hoje em dia. Então o teu corpo precisa disso, é essencial e não há. Então você tem que repor. Se você ficar comendo o que você come do supermercado ou da sua horta, não tem magnésio, você vai ter carência de magnésio. E o magnésio dentro do corpo humano, ele é fundamental para a produção de, no mínimo, 200 enzimas. Tem estudos que falam até 300 e outros chegando a 500 enzimas. E o que as enzimas fazem no organismo? As enzimas são responsáveis por startar, por iniciar reações químicas no organismo. Todo o nosso sistema, nosso organismo, nossa vida é composta de reações químicas. E essas reações químicas, muito delas não conseguem acontecer se não tiver a presença do magnésio. Então você fica deficiente, deficitário de muitas reações químicas que era preciso o seu organismo produzir e fazer acontecer, porque está faltando, vamos dizer assim, a chave de partida do motor que causaria essas reações químicas e beneficiaria o teu organismo como um todo. Então, sem magnésio, seu corpo fica extremamente deficitário de muitos recursos naturais que ele tem que produzir e fazer acontecer. E não acontece porque não tem essa chave de partida. Então, é preciso suplementar a tua alimentação com magnésio. Tem o cloreto de magnésio puro para análise, que é esse PA, que o Dr. Luiz Moura falava que você devia colocar 33 miligramas, né, desse sal num litro e meio de água, 1,5 litro de água, misturar bem, colocar na geladeira e ir tomando um copinho pequenininho de cachaça, daqueles de cafezinho, por dia, ou até 2. E principalmente as dores de reumatismo, dores em geral, você acaba diminuindo bastante com o uso do cloreto de magnésio. É porque muitas reações químicas do teu organismo estão sem acontecer pela falta do magnésio. Você colocando magnésio, você restabelece um monte de funções do teu organismo que estavam deficitárias e voltam a funcionar normalmente, a sua saúde melhora bastante. Então, um monte de sintomas que você tinha e achava que era algum outro problema, pode ser simplesmente a falta de cloreto de magnésio. E por último, o Dr. Luiz Moura defendia o uso e que as pessoas tivessem em suas residências, suas casas, a caixa orgânica. Aí está a foto do Dr. Luiz Moura na caixa orgânica dele, lá em Visconde de Mauá, onde ele tinha uma casa de campo. Morava no Rio de Janeiro, trabalhava no Rio de Janeiro, mas também tinha uma casa em Visconde de Mauá. A caixa orgânica tem infinitos benefícios para a saúde, né? Quem ainda não sabe o que é caixa orgânica, ao final desse vídeo eu vou mostrar como você conseguir mais informações da caixa orgânica. Mas vamos então apresentar o Luiz Moura, um pouquinho do seu currículo entre 1960 e poucos até início da década de 80, 1980. Nesse período ele foi o vice-diretor do Hospital Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro. Um hospital público federal, um dos maiores hospitais do Brasil. Ele não era pouca coisa, porque também foi presidente do INPS, quando englobava o INAMPS, presidente desses órgãos e não funcionário. E ele foi diretor da divisão de medicamentos de um órgão do Ministério da Saúde que hoje se transformou na Anvisa, né? Então, ele foi diretor de um órgão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que seria hoje esse nome.
e diretor de Medicina Social da Secretaria de Saúde de Estado do Rio de Janeiro. Trabalhava com medicina social, que é o que ele gostava de fazer, atender a população, principalmente a população mais carente. E ele tentava passar para essa gente todas as suas principais técnicas de saúde natural, simples, barata e eficazes. Também foi fundador da Central de Medicamentos, que introduziu os remédios genéricos no Brasil. Ele foi o fundador desse órgão. Então, Dr. Luiz Moura não era qualquer coisa. Vamos escutar então o que o Dr. Luiz Moura tem a falar sobre a caixa orgânica e a cura da depressão? Em todas as patologias ligadas ao sistema nervoso. Por exemplo, a depressão é o melhor das patologias, que melhor responde ao tratamento da caixa orgânica. Depressão. Em todas as patologias ligadas ao sistema nervoso. Por exemplo, a depressão é o melhor das patologias, que melhor responde ao tratamento da caixa orgânica. Depressão. Alguma dúvida? Se tem alguma dúvida que a caixa orgânica funciona e funciona muito bem para a depressão, você peça grátis agora, mande para o WhatsApp 35997325405 uma mensagem e solicite grátis o envio do e-book Como Curar a Depressão, tudo o que você sempre quis saber, mas nunca teve coragem de perguntar. Um e-book onde eu e minha esposa, a Nayana, contamos tudo o que já aprendemos até hoje sobre depressão e o uso da caixa orgânica na cura da depressão. Como funciona e por que funciona e qual que são os resultados e um monte de depoimentos. E se você ainda não sabe o que é a caixa orgânica e quer ter mais e melhores informações, também peça grátis o seu e-book, o Manual do Usuário da Caixa Orgânica, onde que em umas 20 páginas eu conto toda a história desse equipamento e os benefícios que ele traz para você, para a sua saúde e de toda a sua família. É uma verdadeira clínica médica natural em sua casa. Então peça agora o seu e-book Como Curar a Depressão e o Manual do Usuário da Caixa Orgânica. Espero que você tenha se convencido que a caixa orgânica é sim muito eficaz para a depressão e de todas as doenças que a caixa orgânica pode melhorar e curar. A depressão, sem dúvida, é uma das mais fáceis, rápidas e que dão o melhor resultado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!